mandamos muitas mensagens, né, muitas informações para todos, mas fazemos questão para quem queira ganhar o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome deles completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Divinista. Hoje a gente está falando sobre a Páscoa, a tradição judaica e tal, e a gente terminou o último bloco falando o seguinte, que Jesus sabia que ia ser crucificado, e então todos aqueles eventos que ele fez perto da Páscoa tem um significado importante, a gente tem que refletir sobre ele. E um deles foi quando ele expulsa os vendilhões do templo, né? Que ele fala assim, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E eu falei que o Jorge ia comentar esse trecho assim que a gente voltasse para o segundo bloco. Não fazei comércio na casa do meu pai. Será que isso valia só para aqueles tempos? Será que hoje em dia não se faz um comércio milionário e bilionário em nome de Deus e de Jesus? Só para refletirmos, Oswaldo Polidoro, no mesmo livro, O Novo Testamento dos Espíritas, diz assim: os vendilhões dos templos são outros, não eram e não são vendedores de idolatrias quaisquer, agindo fora como comerciantes. Os vendilhões contra os quais Jesus se levantou foram e são outros que facilmente podem ser reconhecidos. Então, gente, é assim, há que se ter uma radicalidade em algumas coisas, né? Não se pode comercializar, não se pode vender, não se pode ganhar a vida com as coisas de Deus, com as coisas de Jesus. Não se pode. Ah, mas então aí a gente não vai ter como ter grandes instituições. Não se tenha. Que se faça de cada casa um templo familiar, né? Que se reúnam as pessoas em locais em que possam custear por seus próprios meios. Então, não tem que ter. Né? Não tem que ter. Ah, mas aí ninguém ia saber. Sabe, é só ter outras estratégias, etc. Então, somos radicais com relação a isso. Jesus falou... Somos firmes, né? Jesus falou, não façai comércio na casa do meu pai. Ponto, acabou. É simples assim. E Jesus disse também, recebereis a virtude do Espírito Santo, quem sabe que são as mediunidades, e ser-me-eis testemunha em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mandou formar grupo, mandou ir pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Outro evento que tem também uma simbologia importante para a gente pensar é o evento em que Jesus lava os pés dos apóstolos. E eles ficam constrangidos, o Pedro nem queria. Não, olha, se você não me deixar fazer isso, você não tem parte comigo, tá? Então, é um exemplo de que a gente deve servir ao próximo, né? Ser humilde, não se colocar acima do outro, nem abaixo. Nós temos a nossa própria medida. E, então, eu trouxe aqui um comentário que o Polidoro fala sobre isso. Não é nem isso, é um comentário da Bíblia, peraí. Na Evangelho de João, tá? De João, que está lá. Entendeis o que vos tenho feito? Ele fala, né, na hora que ele está lavando os pés. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, mestre e senhor. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Ou seja, sejam humildes. Né? É um ensinamento. Sejam humildes, como, né, eu estou mostrando para vocês. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Está lá na Bíblia, estou lendo o que está lá na Bíblia. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, a gente já comentou isso várias vezes, para Deus não há filhos especiais. Jesus é um irmão nosso que já retornou a Deus, já desabrochou o Deus interno que ele possuía e quer que nós assim o façamos, né? Colocando de outras palavras, é importante a mensagem, não o mensageiro. Não importa o tamanho do espírito que o espírito atingiu, se ele é um Cristo uno com Deus, como é o caso de Jesus. Importante é saber. A Rosalina fala aqui sempre no programa, e para mim é a coisa mais importante a falar publicamente. Nós, todos nós, indistintamente, somos centelhas divinas, igualmente filhos de Deus. Vamos comparar esse exemplo de humildade que Jesus deixou com as pompas de hoje? Vamos refletir sobre isso? Cada um de nós deve tirar as suas próprias conclusões. Então, é uma coisa difícil de fazer,
mas não é impossível e é sempre uma questão de tentativa e erro ou então de persistência, né? Lembrar-se, pelo menos uma vez por dia, eu sou uma centelha divina. E aí o outro moço lá te fecha o carro, você quase bate, respira, ele é uma centelha divina. É fácil? De jeito nenhum. Eu já tentei, algumas vezes eu consegui, outras vezes eu não consegui. Mas a questão é continuar tentando, né? Outro dia alguém perguntou para mim, Jorge, se você briga no trânsito? Eu respondi, depende do tamanho do outro. A gente evita, né? A gente evita. Mas é um exercício, tá? Cada vez que a gente tentar, ela vai ficando mais fácil. Pode levar uma vida, mas vai ficando mais fácil, tá bom? Mas eu quero trazer um texto de Oswaldo Polidoro, agora sim dele, da Bíblia dos Espíritas, que está disponível no portal Conhecer para Transformar. Vai lá em obras disponíveis, tem um trechinho lá de um texto, vai lá para baixo você acha. Ele fala assim, quais são os nossos perigos, né? Quais são os perigos que a gente enfrenta na vida? O bolso, o dinheiro, o estômago, comer muito, o sexo, exagerado. O orgulho, exagerado, e o egoísmo. Sempre foram os grandes instrumentos de experiência das almas. Então, eles são bons, dependendo de como a gente usa. Em todos os mundos, cumpre saber usar tudo, transmudar tudo para os devidos fins, enobrecer os elementos de trabalho e de luta, de experiência e de conquistas e morredoras. Então, tudo isso são ferramentas, desde que eu use bem, né, para minha evolução. E Jesus, o grande conhecedor das fraquezas humanas, muitas vezes recomendou o perfeito remédio: simplicidade, humildade, renúncia e perdão. Esse foi o trecho que a gente trouxe do Polidoro. Eu quero passar, mais uma vez, o nosso WhatsApp para quem queira ganhar o livro Evangelho Eterno. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Mas vamos dar um passo adiante na história e ir para o evento que representa o triunfo de Jesus sobre o mundo, que é a grande mensagem de esperança para todos nós, ou seja, é a ressurreição de Jesus. Aconteceu exatamente no domingo de Páscoa, terceiro dia, já falamos sobre isso, né? Na parte anterior, após a crucificação, como ele mesmo disse, derrubai esse templo, meu corpo, né? E eu o reerguerei em 3 dias. Então, olha só que legal. Quando ele falou isso, ninguém entendeu. Derrubar esse templo que eu vou reerguer em 3 dias. Claro, ele não estava falando do templo de pedra e tal. Ele está falando dele próprio. Agora, é importante, aqui tem outra coisa importante. Ressurgir dos mortos não é ressuscitar. Por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro no mesmo corpo. Jesus não, ele ressuscitou em espírito. Ele ressurgiu em espírito, ressurgiu, né? Exatamente. Ressuscitar é ressurgir em espírito. E Jesus, ao fazer isso, mostra que o espírito é mais do que a matéria. E prova também a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. Ele se comunicou, primeiramente, com Maria Madalena, com a sua mãe, né, com a Maria, e com os apóstolos durante 11 anos. Foi muito engraçado isso, gente, porque os apóstolos ficaram danados da vida. Vamos lembrar que até hoje, né, a mulher tem uma situação complicada no planeta, mas antes era pior ainda. E Jesus aparece exatamente, ele vai se comunicar exatamente com Maria Madalena e a mãe dele. Os apóstolos ficam, mas está escrito na Bíblia. Mas como? Eu não acredito que é ele, porque ele teria vindo falar primeiro comigo. Gente, nós somos iguaizinhos até hoje. No livro O Novo Testamento dos Espíritas, Oswaldo Polidoro diz assim: ressurgir dos mortos entendia-se o reaparecimento como espírito, e não ressurreição do corpo. Ademais, Jesus falou muitas vezes que para Deus não há mortos, e que todos são vivos ou como os anjos do céu. Ressuscitar, pessoal, perdão, é o que o pessoal faz algumas vezes no hospital, né? O cara está morrendo, ele dá um choque lá, o cara ressuscita. Jesus não é ressuscitar, ele ressurgiu dos mortos. Ele voltou, né? E esse trecho continua assim: Jesus veio consolidar toda a obra verdadeiramente profética das iniciações antigas. Ele veio restaurar de modo grandioso o quê? A prática dos dons mediúnicos, né? Essa ressurgir dos mortos, essa coisa dele voltar é o ápice do ápice do ápice. E ele veio acrescentar o sentido de ressurreição final do espírito para atingir o grau crítico. Então, são 2 coisas. Ele mostra a imortalidade do espírito, a possibilidade de comunicação e também o retorno
a tudo a Deus, do Espírito a Deus. O Oswaldo Polidoro falou, né? Ele falou. O túmulo vazio é mais importante do que a manjedoura. Porque a manjedoura é um exemplo de Jesus, de uma humildade, nascer na manjedoura, junto com a natureza, a fauna, a flora, ali tudo junto, recebendo o Messias. E o túmulo vazio é a ressurreição, é deixar o corpo lá e aparecer em espírito. Então, veja bem, é muito importante isso. Toda a vida de Jesus, ele era um essênio, né? Então, foi pautada por ensinamentos essênicos, ou essênios, ou da iniciação antiga. Então, aquela manjedoura, como o Jorge disse, cercada de pedra, de vegetal, animal e mineral. De animal. Por que ela é mais importante? Representa por todos os reinos que o espírito passou para chegar até a fase hominal, né? O reino mineral, vegetal, animal, até chegar no reino hominal. Agora, na hora em que você não tem mais o corpo de Jesus ali, né? Ele desintegrou, tem uma mensagem extremamente importante, que é mais importante até do que saber qual é o caminho que o Espírito fez para chegar na fase humana, que é qual é o caminho que eu tenho que fazer agora para voltar a ser Deus em Deus. Então, ele veio viver isso e ele mostra isso. Então, qual é o sentido dele retornar em espírito? Mostrar isso, que o espírito não morre, né? Que o espírito é imortal, que é possível se comunicar, mas que tudo volta a Deus, espírito e matéria. Quando tem aquela coisa da ascensão de Jesus, né? O dia da ascensão de Jesus, ele não voltou com o corpo carnal dele. Ele voltou, ele vai subindo e desapareceu ali em espírito, porque ninguém vai com o corpo para lá, né? E então é importante a gente ter essas coisas em ideia. Você estava falando aí, eu fiquei emocionado. Nós falamos que o reino mineral, vegetal e animal estava ali no nascimento de Jesus, porque ele, como Cristo, foi quem plasmou as energias cósmicas para que esta casa cósmica viesse a existir. Essa é a função dos Cristos, consultor planetário e exemplo de conduta, de comportamento. Então, tem uma frase de Oswaldo Polidoro que diz assim, fazendo menção àquela frase da parábola do grão de mostarda, que Jesus perguntou para ele, a quem nós vamos comparar o reino dos céus? Ele não comparou a uma campina, a uma montanha, alguma coisa palpável. Sobre as nuvens. Ele comparou a uma semente. Ele falou, olha, o reino de Deus é como uma semente de mostarda, um grão de mostarda. Pititica, a gente desaparece na mão a semente. Que quando floresce, é uma das maiores árvores que tem, dando abrigo a pássaros, sombras a quem passa e frutos, né? Então, ele deu essa imagem de algo que desabrocha. Numa outra passagem, ele fala sobre o reino de Deus ser como o fermento. O que o fermento faz? Cresce a massa de dentro para fora. Então, veja que em nenhum momento ele falou do reino dos céus como algo externo exterior a se conseguir, né? A gente até falou a semana o reino do céu não é lugar nem um tempo. O reino do céu é ser perfeito. Como a gente falou no programa anterior. Então, aí Oswaldo Polidoro fala assim, que Jesus é a árvore crescida convidando os seus irmãos a serem uma árvore crescida também. Por isso que Jesus é conhecido como Alfa e Ômega no Apocalipse. Por quê? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última. Então, significa tudo, Jesus, significa tudo que saiu de Deus, foi emanado de Deus, cumpriu todo um programa evolutivo em mundos e humanidades, difícil como a gente, casou, teve filhos, sofreu, papapá, e retornou
a Deus, né? Então, errou, acertou e retornou a Deus. Por isso que hoje ele pode ser um exemplo, né? Ele vivenciou. Por isso que ele pode ser o exemplo. Porque ele vivenciou. Exatamente. Né? Porque se ele tivesse sido criado especificamente, eu poderia chegar muito bem para Deus e falar, me desculpa, Deus, gosto do Senhor, respeito o Senhor. Mas fazer alguém pronto não dá. Mas se Jesus é especial, se nunca ele veio para cá, se ele não casou, se ele não foi na escola, se ele não trabalhou, se não é isso, nem aquilo outro. Quer dizer que casar é uma tortura? Estou batendo no meu marido. Não, é um desafio sempre, é um desafio. Claro, uma vida a dois, você está na sua casa, uma vida a dois... de ter filhos e criar. Exatamente. Então não é nada de tortura, não. Muito bem. Você me fez perder o meu fio da meada. Então, se aí eu tivesse que... Se ele era especial, ele não pode dizer eu sou o exemplo de vida, exatamente. Vem a mim, né? Que seja igual a mim, nem nada, tá? Mas, resumindo, marido... Tem uma mensagem importante, uma colocação importante aqui. Vamos resumir o que é mais importante na história doutrinária. Da época de Moisés até Jesus, vamos considerar 2 fatores. Primeiro, a tradição, e como exemplo a Páscoa. A Páscoa não é de agora, a Páscoa não é de Jesus. Jesus comemorou a Páscoa, e a Páscoa lá da época de Moisés. Então, a tradição permaneceu. E outro fator são as leis divinas, as leis fundamentais, os 10 mandamentos que veio para Moisés, vou contar já, e Jesus veio cumprir. Jesus falou, não vim derrogar a lei e nem os profetas, vim dar-lhes cumprimento. E eu quero comentar sobre a lei. Está na Bíblia, né? E o filme é muito bonito, que fala dos 10 mandamentos, que veio um fogo do céu, escreveu na pedra. E na Bíblia fala, Deus falou com Moisés. Deus não fala com ninguém. Deus não é escravo de espaço e de tempo. Deus não comunica, Deus não encarna, Deus não incorpora. Então, Jeová, que representa a Deus em bilhões e bilhões de mundos e humanidades. Que é o Cristo da galáxia. Comandante da galáxia. Ele ditou para Moisés, que recebeu mediunicamente, né? E Moisés escreveu na pedra. E outro fator ainda, os dons mediúnicos, que Moisés disse uma vez, está na Bíblia, no livro de Números. Quem dera o Senhor desse seu espírito e todo o povo profetizasse. Por que ele precisou falar isso, Belira? Porque ele precisava de pessoas para ajudar a comandar o pessoal, que tinha muita briga, tudo aquilo. E ele pediu a Deus que outros tivessem dons mediúnicos. Olha só, dons mediúnicos servindo de condutor de humanidade, né? E aí desceu o dom do Espírito Santo, muitos daqueles profetizaram lá dentro da tenda, eles estavam reunidos, e aí vem alguém e fala assim, olha, o fulano que está lá no campo, não sei o quê, também está profetizando, quer que eu mande calar a boca? Eu falo, não, o que é isso, menino? Tome tento. Não, aí essa frase. Quem dera o Senhor desse seu espírito e todo o povo profetizasse. Falei de Moisés sobre os dons, e agora sobre Jesus. Em relação aos 10 mandamentos, Jesus disse, Jesus disse, vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo que se cumpra. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Jesus sobre os dons. Ele disse, está na Bíblia, recebereis a virtude do Espírito Santo, completamos agora, carismas ou mediunidades, vou repetir. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E voltando, que é muito importante, Jesus disse, vai e vive a lei. Da lei nada passará, sem que tudo se cumpra. Legal, eu tenho uma mensagem de encerramento, mas como eu quero passar a oração de Jesus Cristo, que é longuinha, se depois sobrar um tempinho eu conto dessa passagem, esse trechinho. Mas agora a gente convida você a vibrar pelo mundo, tá bom? Então é o momento em que você vai se ligar a Deus, aos Cristos, vai lembrar de tudo aquilo que você necessita em termos de ajuda médica, de ajuda material, de ajuda espiritual, de ajuda emocional, e vai pedir com todo o coração, por Jesus, a Deus e às legiões trabalhadores, ajuda. Mas, principalmente, você vai pedir por todos aqueles que choram desesperadamente na humanidade nesse dia. Porque são desvalidos, porque não tem onde morar, porque não tem onde comer, porque não tem ninguém para velar por ele. E você faça, junto com a gente, com muito carinho, essa oração de Jesus Cristo, que é a primeira, que ela é muito linda e vale a pena a gente refletir cada palavra dela, tá bom?
Oração a Jesus Cristo. Jesus, divino amigo, Verbo do Eterno, a ti rogamos a assistência das legiões mensageiras. Síntese de todas as verdades, como Cristo planetário, em ti aprendemos as leis de origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. Do estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há para baixo na escala evolutiva, rogando por aqueles que através dos milênios se encaminharão para o estado de consciência individual. Igualmente o fazemos, Senhor planetário, visualizando a consumação crística, a realização da unidade, seguindo os rumos imortais de tua orientação verdadeira, amorosa e justa, de Mestre inconfundível. No teu divino exemplo, Jesus, reconhecemos o respeito que devemos aos princípios eternos, perfeitos e imutáveis do nosso Pai, o sagrado princípio do todo. Na tua ressurreição espiritual, ó divino amigo, aprendemos a lição da ressurreição final de todos os filhos do Altíssimo. No teu batismo de revelação, Senhor, aprendemos a importância da mensageria espiritual do bem, cujos ensinamentos advertem, ilustram e consolam. E rogamos, ó Jesus, ao teu sábio ministério, que em toda a humanidade se faça um novo e glorioso Pentecostes, a fim de que, aprendendo com os teus mensageiros, os homens se tornem bons filhos do Pai Divino e fiéis amigos de seus irmãos. Põe, ó celeste benfeitor, a noção de responsabilidade na consciência de teus tutelados, para que se sintam juízes em causa própria, aprendendo a comandar seus pensamentos e atos. Senhor, arranca de todas as mentes as tendências sectárias, idólatras e pagãs, ritualistas e simuladoras, fazendo brotar nelas a certeza da verdade, do amor e da virtude, como sendo a que liberta o espírito. Mestre dos mestres, infunda nas almas tuas irmãs que ainda perambulam pelos planos inferiores da vida o sentimento da simplicidade, esse que faz reconhecer a igualdade perante as leis de Deus, o nosso Pai comum. Celeste condutor, deposita em cada coração uma gotícula de amor para que os mesmos procurem nas obras de fraternidade o caminho do céu, abandonando de uma vez para sempre os religiosismos que retardam a marcha evolutiva dos espíritos. Cordeiro de Deus, faze que teus irmãos reconheçam, na criação infinita, nos mundos e nas humanidades, o templo vivo do Criador, onde todos devemos viver em estado de oração. Divino amigo, põe em todas as consciências a chama da verdade e da virtude, para que sintam a importância da liberdade. Jorge, evidência? É muito emocionante. Pela graça de Deus, eu pude ver um acolhimento, isso a nível de humanidade. Aos que sofrem foi dito, vai passar. E aos que erram por causa das religiões formais, a pergunta é por quê? Mas em todos há um carinho muito grande. Há um acolhimento divino para toda a humanidade que eu posso ver e sentir. Graças a Deus. Essa oração ela está no Evangelho Eterno, que você pode receber aí gratuitamente no aconchego do seu lar. Basta mandar para a gente um WhatsApp no 99608-4846. E também nas nossas mídias, bem rapidinho, porque eu quero ver se eu falo aquele trecho lá que a gente ficou. Nós estamos no TikTok, no Facebook, no Instagram e no YouTube com a página Informes Divinos. Lá você tem muita informação. Você pode conhecer, se gostar, seguir e, se gostar, compartilhar. Nós atingimos semana passada, 10 mil seguidores em 30 países.
Por isso que o Evangelho Eterno está lá colocado para download gratuito em português, em inglês e em espanhol. Em breve em francês também. Tá bom. A gente tem aquele trecho que eu falei, eu vou colocar aqui se a gente tiver tempinho, mas tem um tempinho. Ele é um trecho muito bonito que fala assim: trabalha paralelo à bondade, ainda que te custe sacrifícios até mortais, e estarás desabrochando em ti mesmo o teu Cristo. As legiões já cristificadas, lembra-te, estarão esperando jubilosas, divinamente jubilosas, aos que forem chegando também ao seio divino. Vira e mexe, eu trago essa mensagem aqui, porque é de alento, nós chegaremos lá. Marido, o nosso recado de finalzinho. O mestre Oswaldo Polidoro passou a vida recomendando procurar um local de oração bem cristão, onde se pratique os dons mediúnicos, onde se respeite a lei de Deus. Ele dizia: vá orar pelos outros, no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana, cumprindo assim e respeitando assim o 4º mandamento, que diz: terás um dia na semana para descanso e recolhimento. E as orações da noite? As mulheres, principalmente as mulheres, todos, né? Mas principalmente as mulheres, ao deitar, fazer a oração a Maria, pedindo para as crianças nuas, famintas e doentes do mundo. Polidoro dizia: mulheres, orem pelas crianças do mundo, chorem pelas crianças do mundo. E, principalmente aos homens, a recomendação: ao deitar, faça a oração a Bezerra de Menezes, para que, enquanto seu corpo repouse, você possa trabalhar nos hospitais do espaço. As mulheres também, enquanto o corpo repousa, também vai trabalhar nos hospitais ou nos locais do espaço. E agora, muito importante nessa transição planetária, a gente precisa ficar no planeta, então mais do que nunca, lembre-se de viver os 10 mandamentos no seu dia a dia, de praticar o bem, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui no próximo domingo, por enquanto às 8 horas da manhã, no programa Divinista, Rádio Vibe Mundial. Fique com Deus. Tenha um bom domingo, uma ótima semana, uma boa Páscoa. Fique com Deus.